Bom dia com o nosso Jesus, mais um momento aqui, né, para falar da palavra do nosso Criador, né? Então vamos ganhar tempo com o nosso Deus. Ore comigo, por favor. Papai do céu, obrigada por tudo, cuide de cada um de nós, nos guarde e nos livre de todo mal. Assim, Pai amado, peçamos o seu Santo Bom Espírito, Santo de Deus, para que habite em cada um de nós e faça morada. E que o Senhor venha nos dar entendimento na sua santa e boa palavra. Amém. A gente vai ver Lucas 7 e o capítulo é o 36 em diante, ok? Vamos lá. E rogo-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa dos fariseus, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com argueto. E entanto por destra os seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungiam-los com o gueto. Quanto isso viu o fariseu que o tinha convidado, falando consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles o amava mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: veste tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta deste que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguentos. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Gente do céu, você entendeu? Vamos lá. Recapitalização do texto. Vamos lá. Aqui, o 36, né? O Simão pediu para que Jesus fosse, né, almoçar na casa dele, comer na casa dele, e então Jesus foi. Mas chegando lá, tinha uma mulher pecadora, né, que reconheceu que Jesus era Deus. Então ela foi lá ungir a ele, né? Chorou, lavou seus pés, enxugou com os seus cabelos, né? Então Simão viu aquela mulher ali e sabia da vida dela, sabia como ela era. Então ele disse dentro de si, né? Se esse homem fosse realmente um profeta, né, que ele nem considerava Jesus como Deus, mas ele considerava como um profeta, mas depois disso que ele viu que Jesus estava gostando que aquela mulher fizesse aquelas coisas, e ele disse assim, ele pensou nele mesmo, se Jesus fosse realmente um profeta, ele reconheceria que essa mulher era uma pecadora. Então, Jesus, sabendo
do pensamento dele e chamou ele. Simão, vem cá, eu preciso falar uma coisa contigo. E ele, diga, Senhor. Então o Senhor pegou e falou assim, olha, e contou uma parábola, né, dos 2 devedores. E aí ele perguntou, um que devia 500 e o outro só 50. Então Jesus perguntou quem devia mais, porque nenhum tinha condições de pagar, né? Então o Senhor perguntou, quem deveria mais, né? Então o Simão respondeu, eu creio, né, que seja quem deve mais, né? Então ele disse, respondeste bem. Então aquela pessoa que deve mais e que toda a vida é perdoado, né? Então Jesus ama aquela pessoa também, ama as outras pessoas, ama mais as pessoas e ama mais Deus. Quanto mais pecado nós temos, quando a gente reconhece o nosso pecado, né? E a gente se prostra perante o Senhor, reconhecendo o nosso erro, porque todos nós erramos, nem que seja pouco, todos nós somos pecadores. Como que o Senhor diz na parábola que um deveria 500 e outro só 50? Porque tem pessoas que realmente pecam muito, mas quando a pessoa se arrepende de verdade, Deus o perdoa. Então, essa pessoa que se arrepende, ele ama. Quanto mais ele é perdoado, mais ele ama, porque ele entende ou ela entende que ela é pecadora e precisa de perdão. Mas aquele outro que peca ao menos, né? E que menos ele é perdoado porque peca menos, tem menos amor. Porque entende-se o que? Eu não ando pecando. Eu não ando fazendo o que não deve. Então, aquela pessoa que não peca muito, não tem essa noção que precisa ser perdoado mais. Por quê? Porque peca menos. Então, aqui o Senhor mostrou para esse jovem, né, para Simão, que todo mundo é merecedor todo mundo é merecedor de perdão. Tanto da nossa parte, humano, como da parte de Deus. Deus o perdoa toda a vida que nós se arrepende verdadeiramente, tá? E quando nós temos também que perdoar o nosso próximo quando erra com a gente, porque nós temos que entender que nós também erramos. Nós também fazemos coisas que não devem, e quando a gente faz alguma coisa que não deve, a gente gostaria de ser perdoado pelo nosso próximo ou por Deus. Então, a gente não tem que olhar para o problema do outro, nós temos que olhar para nós. Toda vida que a gente olhar para o outro, pode ter certeza que o errado somos nós mesmos. Nós mesmos. Então, Senhor, se eu estou julgando essa pessoa, e eu? Como é que eu estou? Né? Será que eu também estou errando? Né? Será que eu estou fazendo a minha parte? Né? Então, isso é para a gente refletir no que a gente realmente está fazendo, o que a gente está buscando, o que a gente está falando, porque é muito complicado, né? Como Jesus diz, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Então, nós, não é o nosso papel julgar as pessoas ou qualquer outra coisa. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, para falar de Jesus, né? Então, a pessoa quando está dentro de si e vê que está errando, nós temos que pedir perdão quem realmente merece, a Deus e a pessoa que a gente fez mal, né? E aí é tudo Deus, né? Fica feliz, porque o próprio Jesus diz, se nós não perdoarmos os outros, também nós não seremos perdoados por Deus. Então, isso é forte, né? Vamos orar? Papai do céu, obrigada por tudo. Em nome de Jesus, te agradeço sempre. Para sempre, em nome de Jesus, amém. Se você gosta desses conteúdos, compartilhe, curta, para que a plataforma entenda que é um conteúdo bom, né? Para indicar para outras pessoas. Não vou orar mais porque o tempo não dá. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo, se assim lhe permitir.